Jonas agora no capítulo 1 ainda. O livro de Jonas tem ensinado para a gente um monte de coisa, né? Se você perdeu alguma das mensagens anteriores, Jonas é muito prático. Se a gente prestar atenção, muita coisa prática aqui que dá para você levar para o seu dia a dia, para você não errar o caminho, tá? Jonas 1, versículo 13. Vamos lá. A Bíblia fala o seguinte: entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então, presta atenção aqui. Aqueles homens que estavam ali, dentro daquele barco, que já tinham jogado todas as suas riquezas fora, que já tinham questionado Jonas, aqueles marinheiros, eles começaram a remar para ver se remar daria conta contra aquela tempestade. Se remar, iria ali, se esforçar, iria resolver alguma coisa, né? Só que qual era o problema daquela remada, né? Daquele ato de remar? Qual era o problema ali? Aquela luta, né? Aquele esforço que eles estavam empregando, ele estava sendo em vão. Por quê? Porque aquela tempestade, ela não era uma tempestade sem o porquê, né? Ela era uma tempestade que tinha um porquê, e todos os esforços que aqueles homens eles empregassem ia ser à toa, né? Por quê? Porque era o próprio Deus que tinha mandado aquela tempestade. Então a gente aprende bem aqui que todo esforço, né? Que tudo aquilo que a gente faz no lugar errado, todo esforço que a gente faz ali para fazer aquilo que não é da direção do Senhor, logicamente que nós vamos nos esforçar, nós vamos remar e nós vamos nos cansar, nós vamos nos frustrar. Imagina a frustração daqueles homens, né? De fazerem força, de empenharem ali, né, com os braços, a força para remar no meio daquela tempestade. Não, nós vamos dar um jeito, nós vamos dar um jeito, nós vamos dar um jeito. Só que não adiantou nada, não adiantou nada. Por quê? Porque o esforço estava no lugar errado. E a gente precisa entender isso aqui. Você que está assistindo aí, você quer prosperar? Coloque seu esforço no lugar certo. A palavra de Deus ela é muito certa a respeito disso. O Senhor ajuda aquele que se esforça, né? Mas o esforço é mediante a palavra de Deus. O esforço é mediante a direção do Senhor. Se você quer prosperar, faça as coisas certas de acordo com a palavra de Deus. Seja fiel a Deus, consagre ao Senhor sua vida financeira. Por quê? Porque tem gente que se esforça em fazer aquilo que é desonesto, né? Tem gente que se esforça, vai prosperar. Aí emprega maior esforço, né? Para aprender, para fazer um curso de como, né, roubar a internet, do satélite não sei da onde, né? Um curso para aprender a enrolar os outros. Tem gente que aplica o esforço no lugar errado, né? E o que acontece? Isso não vem de Deus, isso não provém do Senhor. Isso não vai para frente, isso não dá certo. E a gente precisa pedir de Deus, né, a capacidade para a gente se esforçar sim, em fazer aquilo que é bom, em praticar aquilo que é razoável, em praticar a palavra de Deus, em praticar aquilo que é gratificante dentro da nossa casa. Você precisa pedir de Deus essa força. Olha, essa capacidade de amar o seu marido, né, ainda que o seu marido, você olhe para ele, você não veja mais nem como, você olha e diz assim, eu não amo mais esse homem, acabou o amor. Você precisa se esforçar em fazer aquilo que é bom. O que a esposa tem que fazer? A esposa tem que cuidar do marido e ver o marido como a igreja, né, trata a Cristo. Então você precisa se esforçar naquilo que é bom. Se você se esforçar só em deixar ele passar fome, em deixar a camisa dele amarrotada, em ele ver que você não tem o mínimo de interesse por ele, se você se esforçar nisso, você vai ter prejuízo, vai ser vão. Se você está querendo chamar a atenção do seu marido, se esforçando para o erro, vai dar ruim. Se você vai se esforçar, não, eu vou deixar de fazer carinho nele, aí ele vai perceber que então eu estou chateada com ele. Você está se esforçando para o errado, você não está se esforçando para aquilo que é certo. Não vai dar certo. O seu marido não vai perceber. Os homens não percebem quando chateiam as mulheres. Eles não sabem. Você vai ficar aí se consumindo de raiva, batendo panela. Você vai ficar se consumindo de raiva, deixando a camisa dele amarrotada e vai dizer que está de TPM. É o máximo que ele vai achar. Ele não vai achar que fez alguma coisa para você, ainda que você tenha 20 anos de convivência com esse homem.
O chip deles é diferente, o código de barra, eu brinco lá em casa, o código de barra deles é diferente. Eu falo com meu marido, moça, o código de barra é diferente, eu não posso brigar, eu não posso. E o que a gente pode fazer? Né? A gente pode se instalar e se esforçar naquilo que é necessário se esforçar. Você está chateado com o seu casamento? Você está chateado com o seu marido? Você está chateado com seus filhos? Aprenda a se comunicar, aprenda a falar. A comunicação humana, ela é verbal, ela não é animal, né? É o cachorro, né? São os animais que ficam ali rosnando, né? Mas nós não, nós conseguimos falar, nós conseguimos ali deixar, expressar. Então pratique isso, para que você se esforce naquilo que é bom, para que você não venha remar no meio da tempestade do seu jeito, da sua forma, achando que vai dar certo. Não vai dar certo. Tá entendendo? Não vai. Esses homens aqui estavam se esforçando no errado. Não dá certo se esforçar naquilo que não é para se esforçar. Não dá certo se esforçar, vou me esforçar em ser, né, sei lá, gente, fofoqueiro. Tem gente que gasta tempo fazendo tanta coisa ruim. Se gastasse tempo fazendo o contrário, a vida estava muito mais feliz, muito mais alegre, a vida estava muito mais leve e essa pessoa estava encarando a vida de outra forma. Que você seja inteligente, viu? Você está ouvindo essa palavra aí? Esses homens, infelizmente, se esforçaram para o ruim. Mas você está ouvindo essa palavra, seja você solteiro, solteira, casada, jovem, adulta, ouça a palavra de Deus e pegue essa palavra aqui como direção para a sua vida. Em nome de Jesus.